amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar de espiritualidade, mais precisamente sobre o juízo final, ou a transição planetária, como dizem os espiritualistas. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje. Por que o juízo final ou a transição planetária, como dizem os espiritualistas, é necessária e inevitável? O mundo, com essa mistura de pessoas em diversos patamares de evolução moral, emocional e intelectual, é necessário para a evolução da humanidade no seu atual estágio. Temos, hoje, a mistura de povos que estão vivendo na pré-história. São os índios isolados, por exemplo. Até civilizações tecnológicas e socialmente avançadas. A evolução não se dá em todas as áreas ao mesmo tempo. Tivemos, ao longo da história da humanidade, um grande avanço no conhecimento científico e tecnológico, e pouco avanço no aspecto espiritual e humanista. Isso no geral, pois existem grupos e pessoas em estágio avançado nessas áreas, mas elas se resumem a grupos. Como disse, são grupos e são uma pequena minoria, não é? É um grupo expressivo, mas ainda assim é uma minoria, em minoria. A grande maioria está em estado de evolução intermediária e uma parte considerável em um estágio de evolução espiritual e moral ainda primitivo, em uma faixa em que a violência, a intolerância, o egoísmo e o individualismo exacerbado ainda dominam sua natureza. São pessoas ignorantes, intolerantes, agressivas, violentas, né? Então essas pessoas ainda estão, apesar de que muitas são muito inteligentes, inclusive ocupam grandes cargos e têm um grande conhecimento acadêmico, mas espiritual e moralmente ainda são bastante primitivas. Ocorre que essa mistura de faixas evolutivas, que hoje faz com que o mal prevaleça no planeta, não pode perdurar indefinidamente. Nada é eterno, nada dura indefinidamente. Portanto, essa fase da humanidade, essa fase primitiva da humanidade, ela terá um fim, pelo menos no planeta Terra. A humanidade hoje está em um momento em que se faz necessária a transição de um mundo primitivo para um mundo de regeneração. Até os tempos atuais, a separação dos espíritos primitivos e ignorantes dos espíritos rebeldes acontecia no mundo espiritual, mas agora é necessário que essa separação ocorra também no mundo físico. Isso ocorre por dois motivos principais. Até os dias atuais, ou pouco tempo atrás, essa separação revolucional entre os espíritos se dava no mundo espiritual. As pessoas mais primitivas, né, as pessoas mais ignorantes ficavam numa região que é chamada de umbral, que é o limiar do mundo espiritual. Umbral remete à porta, a um portal, né? Então essas pessoas ficavam ali naquele local por um tempo grande ou pequeno, que vai de algumas horas, alguns dias, a décadas, séculos e até milênios, conforme for o caso. Mas havia também cidades espirituais, né, que eram lugares na espiritualidade, ainda dentro desse limiar, que eram mundos mais adiantados, né?
que eram dimensões mais adiantadas. E lá as pessoas, os espíritos, né? São pessoas, os espíritos estudavam, aprendiam, ajudavam seus semelhantes, prestavam serviço aqui na Terra e no próprio umbral. E reencarnavam, continuavam sua evolução e assim sucessivamente. Mas vamos ver os motivos que levam a espiritualidade a promover a transição planetária. O primeiro motivo é que a Terra e uma parte considerável da humanidade já está pronta para viver em um mundo mais evoluído, adquirindo assim novas experiências. Esta mistura atual de faixas de evolução em um mesmo planeta é necessária para o aprendizado de algumas lições específicas, pelo contato dos espíritos encarnados com a ignorância e a dor. No entanto, uma parcela considerável da humanidade já está em um estágio de evolução que não precisa mais de experiências em um mundo tão primitivo. Estes já estão prontos para viverem e evoluírem em um mundo um pouco mais adiantado. Assim, a Terra está prestes a sofrer uma grande transformação e se tornar um mundo de regeneração, onde o bem será regra e o mal exceção. Um mundo onde não mais existirá o umbral e regiões astrais de dor e sofrimento, ou ainda, falanges de espíritos dedicados ao mal. A existência de um umbral denso como temos hoje, que é uma dimensão paralela à nossa, ela exerce uma influência muito grande, uma má influência nos espíritos encarnados. Então, em um mundo de regeneração, é incompatível que exista essa região, né, muito próxima a nós, ou intercalando a nós. Então, deverá haver uma depuração, uma limpeza desses mundos com a transferência de seus habitantes para mundos mais primitivos, onde deverão encarnar e continuar sua evolução. Porque Deus sempre nos dá uma nova chance. Né? Então, esse é um dos motivos para que haja essa transição. Como eu disse, uma terra de regeneração é incompatível com a psicosfera do umbral denso e seus habitantes. Assim, o exílio para o mundo primitivo dos habitantes do umbral se faz necessário. Segundo motivo para o juízo final, ou a transição planetária. Ou ainda, o exílio forçado de espíritos. Com o avanço científico e tecnológico, a humanidade está criando armas cada vez mais destrutivas, o que pode inclusive destruir toda a vida no planeta, sendo que essas armas estão sob o controle de mentes corrompidas e deturpadas, que são fortemente influenciadas pelas hostes umbralinas, que, embora muito inteligentes, são materialistas, animalistas e dominadas pela sede de poder, riquezas e privilégios. Sendo assim, essas hostes de espíritos ignorantes, portanto maus, em sua loucura e sem limites, não hesitariam em destruir o planeta caso suas ambições de domínio sejam contrariadas. É a ideia do mal e do arrogante. Se não for como eu quero, que se exploda tudo. Né? Assim, no tempo certo e antes que o planeta seja destruído, a espiritualidade vai intervir. Aliás, já está intervindo. Separando no mundo espiritual quem está apto e em condições de viver em um mundo de regeneração e aqueles que serão exilados para um mundo inferior, mais de acordo com seu estágio de evolução e frequência vibratória. Daí as desencarnações em massa, através de doenças, guerras e cataclismas naturais, pois o exílio não se faz fisicamente, até porque os corpos físicos fazem parte do planeta.
nossos corpos são constituídos de matéria deste planeta, pertencem a esse planeta. Quando vamos para o mundo espiritual ou para outros mundos, nós deixamos ele aqui, tudo fica aqui. Só a nossa essência é que é transportada para o mundo espiritual ou para outros mundos. Uma vez exilados, os espíritos assumirão a forma física necessária para habitar outro mundo, se adaptando às condições do novo planeta. Não necessariamente e provavelmente, em outro mundo, os espíritos exilados não assumirão essa forma atual, porque essa forma é constituída para habitarmos neste planeta, nas nossas condições. Em outros planetas, logicamente, mudam as condições, então haveria outros tipos, outras formas para que as pessoas, os espíritos reencarnem. E é bom lembrar que os extraterrestres, eles também são almas, são nossos irmãos, não são somente seus corpos são diferentes, sua cultura é diferente, mas é como na Terra. Você sai aqui do Brasil e vai para o Japão, vai para a Austrália, e você se depara com culturas diferentes, até moral diferente, Então, mas são seres humanos, se você verificar, somos todos iguais. Todos queremos carinho, queremos amor, queremos ser felizes, queremos o bem para nossas famílias. Então, a humanidade é a mesma, seja aqui neste universo ou em outro. Somos todos espíritos, somos todos centelhas divinas, somos todos parte de Deus. Seja que forma física tomemos para evoluir. Neste mundo primitivo em que viverão, terão uma nova chance de evolução. E como serão mais evoluídos que os seres primitivos deste outro mundo, irão impulsionar a evolução dessa civilização, renascendo com inteligência e capacidades além do tempo daquele planeta, recomeçando de novo, encarnando em um mundo rústico e primitivo, guardarão na alma a impressão do paraíso perdido. Quando houve o exílio para a Terra, em comparação com os mundos em que habitavam, esses mundos, em relação com a Terra, esses mundos eram um paraíso. Então eles trouxeram para cá essa ideia de que existia um paraíso e eles foram expulsos desse paraíso. Ficou no subconsciente, ficou em sua mente espiritual esse acontecimento que os marcou para sempre. Então, encarnados aqui, eles tinham aquela vaga lembrança de que havia um paraíso e que foram expulsos desse paraíso. Portanto, isso aconteceu com a Terra, em que espíritos exilados de mundos e civilizações avançadas migraram para a Terra primitiva e impulsionaram a nossa evolução, erguendo civilizações muito avançadas para o seu tempo. Então veja como o plano de Deus é perfeito. Os espíritos que forem exilados daqui, permanecerão com a sua evolução. E chegando a esses mundos, eles vão fundar civilizações muito avançadas para aquele tempo, auxiliando aquela humanidade que ali está, mais primitiva, a evoluir. Aprendendo as lições que deveriam ter aprendido aqui, eles retornarão para o seu mundo, pela sua civilização. É assim que ocorre. Não haverá mais necessidade de que eles aqui permaneçam. Isso aconteceu com várias civilizações. Civilizações avançadas que desapareceram completamente, sem deixar vestígios. A maioria desses exilados cumpriram seu tempo de exílio, aprenderam o que precisavam aprender e voltaram para casa. Muitas dessas civilizações deixaram suas marcas na Terra e outras desapareceram sem deixar vestígios. Cumpriram seu tempo na Terra e foram embora.
outros resolveram ficar, para ajudar a humanidade e se tornarem seus benfeitores, impulsionando nossa civilização nas mais diversas áreas. A maioria voltou e alguns resolveram ficar e continuar auxiliando a humanidade. Temos visto esses exemplos através da história de pessoas inteligentíssimas, né? E é muito evoluída em várias áreas, na área intelectual, na área moral, na área humanista, que nos deixaram tantos exemplos, né? E nos ajudaram tanto na nossa evolução. O exílio e a transformação da Terra deveria ter começado já em 1945, quando a humanidade foi capaz de dominar a energia nuclear e utilizar esta energia para fazer uma bomba atômica, uma arma que dê destruição em massa, uma arma capaz de destruir a vida no planeta. No entanto, a espiritualidade decidiu dar mais um prazo para o início da transição, que, segundo a espiritualidade, já começou no mundo espiritual e deverá se intensificar nas próximas décadas, até que a Terra se torne plenamente um mundo de regeneração. Nós estivemos muito próximo de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, no caso dos mísseis de Cuba. Foi uma questão, foi por um triz. Naquele momento deveria ter se dado a transição. No entanto, a espiritualidade resolveu dar um tempo extra. Porque, veja bem, a espiritualidade não pode permitir que espíritos ignorantes e maus, porém muito inteligentes, cheguem a um ponto de destruir o planeta. Isso não pode acontecer, né? O planeta Terra ainda tem um bom tempo, tem milhões de anos para abrigar a humanidade em sua evolução. Então isso não será permitido. A liberdade, o livre-arbítrio do homem tem um limite. Certo? E esse limite é estabelecido pelas leis universais e por Deus. Ultrapassado esse limite, chegando a esse limite, é necessário que haja o exílio e que haja a separação. Não é? Os que insistem na ignorância e no mal vão para mundos primitivos, recomeçar novamente, e os outros vão prosseguir naturalmente a sua evolução. Para muitos de nós, esta é a última encarnação na Terra. Portanto, devemos aproveitar essa última oportunidade neste mundo. Nós estamos tendo uma última oportunidade, ou quem sabe até a penúltima, porque essa transição não é feita abruptamente, né? Não é como falam que haverá um arrebatamento, que todos... Não, isso não será assim. Será gradativamente. Já está acontecendo essa transição, né? Espíritos mais atrasados, mais rebeldes, já estão aos poucos sendo transferidos para mundos mais primitivos, e seres mais adiantados que nós, espíritos mais adiantados que nós, estão vindo de outros mundos para cá para nos ajudar nessa transição e no estabelecimento desse novo mundo. Certo? Então, vamos nos precaver, vamos procurar melhorar, né, interiormente, fazer uma reforma íntima, sem a pretensão de nos tornarmos perfeitos. Isso não vai acontecer. Mas, pelo menos, no mínimo, que os nossos erros sejam inferiores aos nossos acertos, que os nossos defeitos sejam menores que as nossas virtudes. Se você pelo menos tentar, se você desejar realmente se tornar uma pessoa melhor, o universo vai fazer tudo para que isso aconteça. Você será auxiliado de todas as formas possíveis.
porque é esse o plano de Deus, que evoluamos e nos tornemos espíritos puros. Então, meus amigos, é isso que eu queria dizer para vocês neste tema, que é o tema do juízo final. E agradeço a vocês por estarem aqui conosco novamente. E peço a Deus que proteja a todos, que abençoe. E até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.